Olá a todas e a todos, que é o professor Bruno de Até de Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma videoaula do nosso curso sobre meteorísticas. Esse curso ele pode ser adotado em disciplinas, seja de graduação ou de pós-graduação, nas áreas de pesquisa operacional, inteligência artificial, matemática aplicada e áreas afins. Nessa aula do nosso curso, nós iremos abordar uma das meteorísticas mais importantes presentes na literatura, que é a colônia de formigas. As colônias de formigas foram propostas por Dorigo no seu doutorado, no início da década de 90, inicialmente para o problema do caixeiro viajante, e nos dias atuais tem sido aplicados, essa classe de algoritmos tem sido aplicada a diversos problemas de otimização, seja combinatória, seja não linear. Então, a nossa aula ela vai constar dos seguintes tópicos. Inicialmente, algumas considerações gerais acerca da temática abordada. Em seguida, alguns fundamentos teóricos sobre os algoritmos apresentados. Em seguida, vamos apresentar um algoritmo colônia de formigas padrão, com aplicação para o problema do caixeiro viajante, problema o qual deu origem a esse algoritmo. Por fim, considerações finais e algumas indicações bibliográficas a que nós utilizamos na elaboração dessa aula. É pertinente destacar que essa é uma aula introdutória sobre essa classe de algoritmos. Existe muita literatura sobre esse método, sejam capítulos de livros ou mesmo um livro inteiramente devotado para esse assunto. Então, não é objetivo dessa aula esgotar esse tema, apenas apresentar uma visão geral sobre essa classe de algoritmos, e o aluno interessado na sua implementação vai buscar as referenciais teóricos para complementar esses conteúdos e poder dar curso a essas implementações. Então, colônias de insetos sociais são sistemas distribuídos, ou seja, que atuam de forma paralela, os quais, apesar da simplicidade dos indivíduos, apresentam uma organização social altamente estruturada, né? Então, aqui uma citação de Dorigo e Stuttley, um livro sobre colônia de formiga muito interessante. Então, não apenas as formigas, mas outros insetos sociais, como os cupins. Existe uma meteorítica chamada Termite Colony, né? Colônia de cupins, e outros insetos têm esse comportamento. As formigas isoladamente, elas não têm um conhecimento muito elevado da sua capacidade intelectual limitada, mas quando elas atuam de forma distribuída e estruturada, elas conseguem resolver problemas extremamente complexos, como, por exemplo, achar alimento, transportar esse alimento e ter as suas habitações, os seus formigueiros, construir aqueles caminhos, etc. Tarefas extremamente complexas, né? Então, tal nível de organização, ela incorre que tais colônias possam desempenhar tarefas com um grau de complexidade alto, tarefas as quais elas não iriam conseguir desempenhar individualmente. Então, nos algoritmos genéticos, por exemplo, nós vimos que o paradigma do darwinismo e do malthusianismo estava embasando o funcionamento daquele algoritmo, ou seja, a competição iria levar a soluções melhores. Aqui, na colônia de formigas e, por exemplo, no algoritmo PSO, que nós apresentamos em uma aula anterior, nós temos o paradigma da cooperação. Então, nós estamos vendo que a cooperação ela pode levar a soluções melhores e não somente a competição. Isso aí tem uma lógica filosófica, política, econômica muito importante e pode ser, inclusive, explorada em discussões oportunas, né? Seja nessa disciplina ou em outras disciplinas. Então, esse algoritmo, Ant Colony Optimization, ACO, é uma classe de algoritmos que trabalha com essas formigas, com esse comportamento social de organização altamente estruturado.
Estou usando essa sigla ACO para aglutinar toda essa classe de algoritmos, pois existem muitas variações. Nós temos os AND Systems, AND Key, AND Colony System, Max-Min AND Systems, dentre outros algoritmos. Então, existem diferenças entre eles. Estou utilizando o ACO para englobar toda essa classe de algoritmos, mas pessoas especializadas nesses algoritmos vão encontrar diferenças, algumas sutis, outras nem tanto, entre esses diversos algoritmos. Então, assim, existe muita literatura sobre esse método e muitas diferenças, tá certo? Então, como eu disse, essa é uma aula introdutória e geral. Então, interessante, diferentemente do algoritmo PSO, no qual nós estamos tentando simular o comportamento de enxames, de partículas, de cardumes de peixe, etc. Aqui nós não vamos simular o comportamento de formigas, mas criar formigas artificiais como uma ferramenta de otimização, com algumas características que diferenciam essas formigas artificiais das formigas reais. A primeira delas é que as formigas artificiais apresentam alguma memória, enquanto as formigas reais têm uma memória extremamente limitada, né? Segundo ponto, que elas não são completamente cegas, ou seja, não vão agir de uma forma, vou usar aqui um termo talvez inoportuno, aleatória. Em seguida, elas vivem em um ambiente no qual o tempo é discreto. Nós vamos discretizar o tempo dessas formigas, pois elas vão trabalhar sob a forma de iterações. Enquanto as formigas reais trabalham num espectro contínuo de tempo, o tempo das formigas artificiais ele é discretizado. Então, a cada iteração ou a cada geração, se nós quisermos utilizar a nomenclatura de algoritmo evolucionário, aquela decisão, aquela atitude da formiga vai ser tomada em estados discretos. A colônia de formigas ela pode ser classificada como algoritmo evolucionário, pois ela trabalha com a população de soluções e trabalha com princípios relacionados aos seres vivos, aos insetos sociais, etc. E ela também é classificada como uma meteorística que trabalha com construção de soluções. Então, o algoritmo ACO, o algoritmo colônia de formigas, ele é construtivo. É uma característica importante do algoritmo. Então, por ser um algoritmo que as formigas vão criar soluções de forma construtiva, ela trabalha, em geral, apenas com soluções viáveis, o que é uma característica muito interessante. E ao trabalhar com algoritmos construtivos, nós já partimos com soluções de uma qualidade superior em relação às soluções geradas aleatoriamente, que é uma característica também muito importante do algoritmo. Então, essa foi uma experiência que foi reportada por cientistas da área de ciências biológicas, em que elas pegaram dois caminhos e as formigas foram soltas do ponto A para chegar ao ponto N. Nas primeiras percursos das formigas, as primeiras formigas que iam passando escolhiam qualquer lado da bifurcação. A partir do momento que mais formigas iam passando, as formigas externam uma substância chamada feromônio. Esse feromônio é uma substância que as formigas se comunicam a partir desse feromônio. Então, ao ver uma maior quantidade de feromônio em um determinado caminho, as formigas passavam a trilhar por esse caminho. E aquele caminho com a menor quantidade de feromônio, ele era abandonado pelas formigas, pois esse feromônio ele evapora. Então, o que acontece? Ao longo de várias formigas que iam passando por esses caminhos, elas chegavam a passar pelo menor caminho. Então, as formigas, por meio desse conhecimento do ambiente, por meio dessa compartilhamento dessa informação sobre os trajetos por meio do feromônio, elas conseguem obter soluções melhores, de uma forma cooperativa. Isso é um resultado muito interessante. E os cientistas utilizaram a simulação de Monte Carlo para validar esses resultados computacionalmente.
e conseguiram no computador simular esse comportamento das formigas. Esse foi um passo importante para o desenvolvimento dessa classe de algoritmo. Segundo Drell et al. 2006, algoritmos baseados nessas características de insetos sociais apresentam essas características de sistemas auto-organizados, como, por exemplo, estigmergia. Essa é uma palavra que não existe em português, né? Talvez eu seja a primeira pessoa que esteja, ou uma das primeiras pessoas que estejam usando esse termo, né? É uma forma de comunicação por meio de modificações no ambiente. Então, as formigas têm uma inteligência limitada, mas quando elas exalam, expelem esse feromônio, elas modificam o meio e por meio desse feromônio elas se comunicam. Controle descentralizado. Cada indivíduo possui uma visão limitada do ambiente e não conhece o problema como um todo. Elas agem localmente, em regiões restritas do espaço de busca. E por fim, uma heterarquia densa. Não há controle centralizado vertical. Esse conceito de heterarquia ele difere um pouco do conceito de hierarquia. Então, em hierarquia nós temos um controle vertical e em cada camada do nível de controle nós temos o funcionamento de alguns indivíduos. Numa heterarquia densa, os indivíduos estão no mesmo patamar, não existem camadas, e elas atuam de uma forma extremamente sinérgica. Então essa é uma característica interessante dessa classe de algoritmos, trabalhar com esse conceito de heterarquia densa. Então, quais são as principais partes de um algoritmo colônia de formigas padrão? Primeiro é a inicialização dos parâmetros. É um algoritmo que possui, mesmo os algoritmos mais simples, sem muitas sofisticações, eles apresentam muitos parâmetros. Em seguida, é necessário gerar uma matriz de feromônio inicial. Isso vai depender do problema a ser estudado, ter um conhecimento prévio desse problema a ser estudado. Elaboração de uma heurística construtiva para a resolução do problema, porque as formigas vão ser criadas construtivamente as soluções. O que é interessantíssimo, pois se tende a trabalhar apenas com soluções viáveis. E essa matriz de feromônio vai ser atualizada. Então vejam que é um algoritmo extremamente simples. Um determinado número de iterações ou um limite de tempo ou uma qualidade de solução que se espera, vão se construir soluções de formigas e atualizar esse feromônio ao longo das iterações. Apenas isso, né? Então é interessante que, diferentemente de outros algoritmos, como nós vimos, por exemplo, os algoritmos genéticos ou meméticos, não existem aqueles operadores, não existem questões relacionadas muitas vezes à correção da inviabilidade de soluções, né? Isso é uma característica interessante. Possui muitos parâmetros, mas o algoritmo não vai ter algumas sofisticações ou muitos operadores, né? E a questão da reinicialização, eu não encontrei na literatura assim, de colônia de formigas isso de uma forma tão explícita, mas assim como nós vimos nos algoritmos genéticos e no enxame de partículas, a reinicialização, o restart após muitas iterações sem melhoria, provavelmente, eu digo sem propriedade porque não cheguei a testar isso computacionalmente, mas eu creio que é um indício muito forte que isso vai melhorar a performance do algoritmo, a inserção de uma reinicialização. Provavelmente a reinicialização dessa matriz de feromônios vai conduzir a resultados muito interessantes após um determinado número de iterações sem melhoria. Então aqui um exemplo de aplicação de um Ant Colony Optimization, do algoritmo colônia de formigas para o problema do caixeiro viajante. Então a primeira questão é definir uma lista das cidades já visitadas na construção daquele algoritmo, né? Para que não hajam antagonismos, uma formiga não visite mais de uma cidade duas vezes, né? Então essa lista é interessante. A cada passo que você constrói uma solução, para que você só visite cidades diferentes. Estou partindo da premissa que o problema do caixeiro viajante ele é conhecido pelo aluno, né? Cabe aqui uma explicação bem simples. O problema do caixeiro viajante
existe um conjunto de N cidades, as quais devem ser visitadas apenas uma vez. Então, o ciclo hamiltoniano seria o percurso no gráfico de custo mínimo. Então, nós temos essa variável eta e j, que é a chamada visibilidade, que é o inverso da distância entre dois pontos. Então, quanto maior essa distância, menor a visibilidade. Ou seja, a tendência das formigas visitarem aquela região é inversamente proporcional ao comprimento do arco. E a quantidade de feromônio depositada em cada aresta do grafo, que isso é chamado de intensidade de trilha. Então, a colônia de formigas vai trabalhar com esses dois conceitos. A intensidade de trilha, que está relacionado com o conceito de intensificação, que nós já vimos em meteorísticas, e a visibilidade está relacionada com o conceito de diversificação. Então, é um algoritmo que trabalha muito bem com essas duas características, né? Então, o deslocamento dado por essa regra é bem simples. Embora exista uma notação muito grande, a regra é bem simples, que vai calcular essa probabilidade. A probabilidade, né, da formiga K atravessar o arco IJ na interação T, ela vai ser igual a essa primeira expressão, se o arco pertence àquele trajeto que já foi amostrado, sendo zero aí caso contrário. Então, esse tal IJ é a intensidade de trilha, ou seja, a quantidade de feromônio no arco IJ na interação T. E esses parâmetros alfa e beta são parâmetros que controlam a importância da intensidade da trilha e da visibilidade, respectivamente. Então, olhando aqui nessa equação, tal IJ está relacionado com intensificação, eta e j está relacionado com diversificação. Então, essa equação basicamente vai dizer a probabilidade de uma formiga escolher um determinado arco a cada etapa da construção do algoritmo, né? A atualização dessa matriz de feromônios vai ser o delta tal IJK na iteração T, dada por essa expressão, em que essa variável aí, né? Delta tal IJK na iteração T, a quantidade de feromônio depositada pela formiga K no arco IJ na iteração T. Esse TK na iteração T é o caminho atravessado pela formiga na iteração T, e LKT é o comprimento desse caminho. Esse Q é uma constante, é um parâmetro do algoritmo que tem que ser calibrado, né? Então, note que é um algoritmo que ele tem uma grande quantidade de parâmetros, mas as equações que regem o funcionamento do algoritmo são extremamente simples. E na iteração seguinte, esse tal IJ, que é a intensidade de trilha, ele vai ser igual a 1 menos ρ vezes o tal IJ na iteração T, mas esse delta tal IJT que foi calculado no slide anterior. Então, esse delta tal IJT é o somatório, né, para todas as formigas da variação, né, de feromônio no arco IJ para cada formiga no instante T. E esse ρ é um parâmetro que controla a evaporação do feromônio, tá certo? Então, se esse ρ aí for igual a, ele vai variar entre 0 e 1, certo? Se ele for igual a 0, né, ele vai praticamente evaporar rapidamente. Se ele for igual a 1, ele vai evaporar lentamente, tá certo? Então, é outro parâmetro a ser calibrado nesse algoritmo. Então, a meteorística colônia de formigas é uma técnica robusta para a resolução de problemas de otimização complexos. Ela baseia-se na simulação de formigas inteligentes, as quais diferem-se das formigas tradicionais. Então, diferentemente do enxame de partículas, onde nós tentarmos simular o comportamento daqueles seres, daqueles indivíduos, aqui nós criamos formigas artificiais com um maior grau de inteligência e sinergia. Gera-se uma população de soluções de forma construtiva, buscando trabalhar apenas com soluções viáveis, e essas soluções compartilham informação entre si.
E essa sinergia entre as formigas conduz a resultados superiores do que se as formigas trabalhassem isoladamente. É uma característica muito interessante desse algoritmo, né? É um algoritmo muito robusto. Entretanto, no meu entendimento, ele tem uma desvantagem que ele possui muitos parâmetros a serem calibrados, né? E as heurísticas nós sabemos que são sensíveis, em geral, aos valores desses parâmetros. Esse livro do Drell é um livro sobre meteorísticas, muito interessante. Tem um capítulo bom sobre colônias de formigas. Esse aqui é um capítulo em português desse livro, muito interessante também. Esse aqui é um dos primeiros artigos do Dorigo, que apresenta aqui um anti-system. E esse aqui é o livro sobre colônias de formigas, do Dorigo e do Stuttley, impresso pela editora do MIT. Então, espero que essa aula tenha sido interessante para apresentar uma visão geral sobre essa classe aqui de algoritmos. E espero que vocês, na descrição desse vídeo, possam baixar esses slides e a lista de exercícios que dá suporte, complementação aos conteúdos apresentados nessa aula. Agradeço a atenção de todas e de todos. Até uma próxima oportunidade.